que ela tava, nessa ocorrência você já tinha conhecido ela ou não? Não. Fui conhecer ela posterior. A sua mãe virou delegada recente? Como é que é isso A daí? minha mãe ela é delegada há 15 anos já. 15 anos. Ela passou, eu tinha 15. Foi você que contou essa história dela, que ela foi foda pra caralho pra virar delegada? Foi uma história bem Ela pesada. saiu de dona de casa a delegada de polícia. É mesmo? Fez Conta pra faculdade. nós aí, como é que ela foi fez daí? faculdade, Isso é ela legal, correu cara. atrás do prejuízo dela com 3 filhos pequenos. O Caio, que é bebê ainda. O Júnior, adolescente. A Stephanie já estava casada, já estava fora de casa. Quando Não, ela quando tinha... ela passou no concurso, eu tinha 15 Você ainda. tinha 15? Você estava com ele ainda? Tava em casa. Mas você pode falar melhor isso Fala aí, né? aí. Ela tava lá, Foi assim, foi o seguinte. do nada você parou. Falei, mãe, vou fazer o quê? Eu vou virar delegada. Você é delegada. Eita porra. Caralho, mano. Acontece o seguinte, a família da minha mãe já é uma família de advogados, né? Minha família materna já tem advogados, o meu avô, meu tio, minha tia. E quando minha mãe casou com meu pai, casou muito nova, fugiu de casa, que ela vou viver uma louca paixão, né? Fugiu de casa e depois de muitos anos, acho que depois de 12 anos, eles se separaram. Então, quando se separaram, a minha mãe falou, agora ferrou. Porque a pensão da época ainda então, meu pai, nossa, era muito pouco, não nada. E aí ela falou, o que eu faço? Vou estudar. Porque ela já veio de uma educação que você consegue as coisas estudando, né? Então ela começou a faculdade, entrou na faculdade, trabalhava em 2 estágios, fazia faculdade à noite e voltava para casa. Caraca. 3 filhos, um recém-nascido. Eu tinha 8 anos na época, de 8 para 9 anos, e o meu outro irmão que é 2 anos mais novo que eu. Por um tempo, quando eu era um pouco mais velha, eu que olhava meus irmãos, sem minha mãe Você poder que fazer cuidava tudo isso. dos irmãos, Eu que né? cuidava. E minha mãe passou fome real de não comer pra deixar pra gente comida, né? Passou fome real. É mãe, né, meu? Teve doença autoimune por causa dessa fome que ela passou. Ela realmente chegou a ter fome mesmo. A gente tinha escassez de coisas em casa. E aí, ela, depois de muito esforço, passou. Foi o primeiro concurso dela. Ela estudou 14 horas por dia por um ano e 4 meses. Nossa. Foi assim, era grudada nos livros. Ela quebrou todas as cadeiras de casa. Eles tinham a cadeira de madeira, né? Então, como ela sentava assim para estudar, e ela encostava e fazia esse movimento o tempo inteiro, né? Pra relaxar um pouco as costas e voltava, ela acabou quebrando todas as cadeiras, Os porque encostos, né? era a cadeira mais barata que tinha, né? Não tinha aquela qualidade, desculpa, né? Aí ela quebrou as cadeiras de tanto estudar, enfim, passou no concurso quando eu tinha 15 anos. E daí foi que as coisas começaram a melhorar lá em casa. Mas tava escassez ainda antes dela entrar, tipo... Tava, minha mãe. Aí ela entrou, no próximo mês, falou, ei, hoje nós vamos comer ela bife. falou, ela conta que quando ela passou no concurso e levou a gente pro mercado, que a primeira coisa que ela fez com o primeiro salário dela foi fazer uma compra do mês, né? Foda. Foi até o mercado, ela conta que o meu irmão olhou pro carrinho e falou assim, mãe, quem que vai pagar isso aqui? A gente vai passar vergonha, quem que vai pagar? Porque a gente não tinha essa A gente noção. ri porque, E aí, mas, ó, mas aí que é bom, mano, que dá um valor do caralho pro dinheiro, né, mano? Pros bagulhos simples da vida, né, mano? você vê, ó, isso daí não é assim, não acontece só com a sua família. A gente trabalhava lá em Ermelino, então tinha aqueles PO, né? Não tinha viatura, policiamento ostensivo. Aí a gente A passa... Stephanie é casada, caralho. Para de mandar no chat, porra. Ô, mano, respeita a mulher, porra. Respeita. Mesmo que não fosse, caralho. Respeita é a casada. polícia. Aí a gente tava no policiamento a pé, o que a gente fazia? A gente passava no açougue, pegava a carne, levava na padaria, o cara cortava a carne e fazia pra gente fazer o lanche, entendeu? Pegava a carne lá no açougue e levava. Aí um dia o polícia que tava, te juro por Deus, tava com a gente, ele começou a chorar, cara. Começou a chorar. Aí eu falei, eu não vou falar o nome dele aqui, porque... Aí eu falei, mano, o que você tá chorando? Ele falou assim, não, sabe o que é, Castro? Tô vendo aqui, meu, essa fartura aqui, a gente pega 1 quilo de carne lá, come 3 aqui, meu, muita carne, e eu, às vezes, eu não tenho uma mistura pra dar em casa. Você entendeu? Pô, meu, aquilo ali, cara, acabou comigo, cara. Você acredita? Sabe o dia Aí, que- sabe o que a gente começou a fazer? A gente ia lá, pegava a carne, e a gente pegava um pouco mais e falava, mano, leva lá pra sua casa, entendeu? Porque é o que você fala, às vezes muita gente assim, não sabe as cachaças que a gente toma, mas não vê os tombos, né, mano? Sim. O dia que eu Realmente. percebi o dia que eu tive a noção de que a gente tava numa situação de passar fome em casa foi quando a gente dividiu, ela dividiu, né? Pra mim e pro meu irmão, não era linguiça, era um gomo. Um gomo, ela pegou e cortou no meio e dividiu pra mim e pro meu irmão.
que era o arroz, não tinha feijão, era o arroz e a aquele linguiça? meio gomo pra cada um. E ela não comeu. Ali eu percebi que a gente tava... Ali eu tive a noção de que a gente passava fome, entendeu? Foi naquele dia. Mas aí passou no concurso, tudo melhorou. Mas porque ela foi guerreira. Pra caramba, viu? Ela detalhe, foi. eu digo assim, a minha esposa, a mãe dela, tem um diferencial danado e fudido. Por quê? Porque era naquela situação que estava, com 3 filhos pequenos, sem emprego, sem dinheiro, sem comida. O que ela fez? Quando alguém chega pra ela e fala, ai, doutor, eu não tive oportunidade. Não, eu digo assim, o diferencial dela é que é o seguinte, ela poderia muito bem sentar, chorar, ficar se lamentando, martirizando. O que ela fez? Se vitimizando, O que ela fez? Ela levantou, foi pra guerra, porque ela olhou pra trás e falou assim, ó, tem 3 boquinhas que dependem de mim, Exatamente. 3 crianças. Ela levantou, sacudiu a poeira, foi pro combate, enfrentou, meteu as Mas ali caras todo no mundo, que nem eu estudo, falei. na faculdade, se formou e foi embora. Do Guerreira, estudo. uma mulher guerreira, pra Eu guerreira. cresci- Eu já falo, eu viraria mendigo. É, mas Que eu não, mais, te- eu mais não teria. barato. Eu não teria essa... Não viraria não, sabe por quê? 2 Sabe por quê pontos, você não? almoça lá no- Você no sabe Bom por quê Prato. não? Ô, Castro, sabe por quê não? Porque é o seguinte, ela tinha 3 crianças ali atrás. Se ela não desse, se ela não colocasse comida na boquinha das crianças, ninguém iria colocar. Porque nesse mundo é difícil você achar alguém que realmente ajuda. Pela sua São filha, pouquíssimas. você ia fazer de tudo. Não, pela não Exato. tem jeito. São pouquíssimas e raras pessoas que ajudam. O que ela fez? Ela falou assim, eu vou sentar e chorar? Não. O que ela fez? Ela riu depois. Quando ela passou no concurso, prestou pra faculdade, acabou a faculdade, prestou o concurso, entrou, se formou, foi lá no supermercado, comprou a cara e falou, agora eu vou dar risada. Ela é uma puta de uma guerreira, E eu minha vou te esposa. falar, não é do local. Exemplo. Não é do local que a gente cresce, não. Porque eu Não cresci mesmo. na periferia. Eu cresci em periferia, em favela, em Exatamente. periferia. A primeira vez que quando eu fui fazer estágio em delegacia, a primeira vez que eu fui fazer, a minha mãe foi com a minha mãe, né? A minha mãe, a gente foi até a cela, né? A grade, chegou na grade, ela bateu e mandou o pessoal que tava deitado levantar, os presos levantarem. Hora que levantaram, eu fiquei de frente com o cara que estudou comigo, de frente. Eu falei, meu, não é... Tinha as mesmas... Estudou no mesmo mesma- lugar, a mesma coisa. É a exatamente. mesma, Teve as mesmas sabe? chances que você. A mesma chance Só que que eu ele tive. escolheu o lado errado. A mesma chance. Eu Não, fiquei um tempo sem ver, né? Porque eu tava fazendo faculdade, eu já não morava mais lá. Mas foi o quê? Coisa de 5 anos. Quando eu voltei, o cara levanta, é o cara que eu conhecia. Mas veja bem, tudo isso daí que a sua mãe fez, isso daí vai ter um retorno pra ela. Sabe como é que vai ter um retorno? Com os filhos. Você vê, uma mulher de caráter, né, meu? Uma mulher íntegra. Os 3? Os 3, eu não tô falando dela porque eu não conheço, mas eu tenho certeza que... E Porque tem os gêmeos também. Ela Exato. tem 5 filhos, a mãe dela. 5. Tem os meus 2 gêmeos e tem os 3. São os 3 do primeiro Isso. casamento, que sou eu. Os 3 adultos Mas são isso excelentes. daí, Excelentes. então, mas os adultos, é isso daí que eu falo pra você. Meu pai, já faleceu, mas meu pai, nós somos 6 lá. Ele era uma pessoa íntegra, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta. E a nossa família não tem vagabundo, você tá entendendo? Exatamente. Então, quer dizer, mas é assim, a pessoa ela tem que ir, correr atrás do objetivo dela e não ficar se vitimizando.